Olha, agora há pouco, o secretário de Saúde de Cascavel realizou uma entrevista coletiva para explicar a metodologia utilizada para calcular o risco da saúde no município de Cascavel, isso em relação à Covid-19. Em relação a isso, nós estamos com o Eduardo Simões presente com a gente, está ao lado do secretário, inclusive, para nos informar o que o secretário apresentou, o que há de novidade, o que há diferente em relação àquilo que vivemos até agora. Edu, excelente noite para você. Olá, Moraes. Excelente noite para você também, para todos que nos assistem. A entrevista coletiva aqui na Prefeitura de Cascavel terminou agora há pouco. O município tem até agora 108 casos confirmados da Covid-19 e 5 mortes. O total de ocupação de UTIs, a taxa de ocupação de UTIs aqui no município, contando os leitos privados e públicos, é de 80%. A cidade tem 105 leitos e 85 estão ocupados. O município entra agora numa fase crítica para o controle da doença e pede a ajuda da população para que não relaxe as medidas de controle da Covid-19. Basicamente com esse tom é que foi realizada a coletiva aqui no auditório da Prefeitura e o secretário de Saúde, Tiago Stefanelli, está aqui ao meu lado para falar mais com a gente sobre isso. Secretário, obrigado por atender a gente. É importante, então, ressaltar, como o senhor disse na coletiva, que o município entra agora numa fase crítica. O que será feito nas próximas 2 semanas pode definir o que o município viverá até o final do ano, é isso? É isso mesmo. Boa noite, Moraes, a todos que nos acompanham pela Tarobá. Nós apresentamos hoje uma matriz de risco, que ela gera uma classificação do risco de saúde do município. E ela se baseia principalmente nessa taxa de ocupação de leitos de UTI adulto aqui em Cascavel, tanto nos hospitais públicos quanto privados, e que hoje nós estamos presenciando 80% de taxa de ocupação desses leitos. E nós cruzamos isso com a taxa, né, de exames confirmados para a Covid-19. Então, nessa matriz, isso nos deu um risco de saúde classificado como alto. E esse risco de saúde classificado como alto, ele é a última fase antes de nós entrarmos numa fase de maior complicação e de colapso do sistema de saúde. Então nós precisamos reforçar cada vez mais que a população, né, mantenha as medidas, né, de higiene, que mantenha a etiqueta respiratória, que utilize máscara, que carregue o seu álcool gel no bolso, para que nós possamos evitar a transmissão, a velocidade de transmissão do vírus, evitar o número de casos confirmados e evitar que mais pessoas precisem ser internadas, uma vez que o próprio sistema de saúde será sobrecarregado pelas síndromes respiratórias neste momento, pela chegada do inverno, que não são Covid. Já há um aumento nessa procura por leitos nos hospitais por conta de síndromes respiratórias agudas? Sim, tanto nos leitos Covid quanto nos leitos para as demais patologias, nós temos observado nos últimos 3 dias já, né, um aumento até certo ponto considerável. Por isso dessa importância de estar fazendo essa análise diária, nós vamos estar agora em contato todos os dias com os hospitais, sabendo dos leitos públicos e dos leitos privados, tudo aquilo que está livre, aquilo que está ocupado e fazendo essa análise do grau de risco. E, se necessário, solicitando ao Executivo que adote medidas mais rígidas ou então mantendo as flexibilizações conforme esse avanço. Essa classificação de risco considerada um risco alto obriga o município a tomar que tipo de medidas, secretário? Isso. Dentro dessa matriz de risco, existem 5 tipos de risco: baixo, moderado, alto, muito alto e o crítico. Quando chega na fase do crítico, é a questão do lockdown, como está acontecendo, né, em outros estados. Nós estamos aqui no 3º nível, que é o risco alto. Ele sugere e recomenda ao Executivo, né, o cancelamento de eventos que gerem muita aglomeração, como práticas esportivas, como shows, como as casas noturnas, né, e que adote-se medidas de restrição, de distanciamento, né, para as atividades comerciais, que elas funcionem, mas com uma série de atividades, com uma série de medidas que visem a prevenção e que visem o distanciamento da pessoa. A saúde do município nesse momento, então, não recomenda o retorno às aulas, por exemplo, nem de outras atividades que gerem aglomeração. Isso, o município, o COI, né, na sua gestão aqui técnica, ela fará essas recomendações amanhã cedo no primeiro horário ao Executivo, né, e ela não recomenda essa abertura nesse momento da volta às aulas, porque há preocupação muito grande ainda nesses locais que gerem muita aglomeração de pessoas. O senhor comentou em uma possível mudança no transporte público, como seria? Isso, também está sendo discutido isso, né, a CETRANS agora ela tem que apresentar algumas informações, né, a esse grupo do COI, mas o maior número possível de ônibus transportando, andando pela cidade, isso é ideal, porque nós possamos fazer com que menos pessoas se aglomerem dentro dos ônibus, né? Então poderá liberar novos grupos, novos trabalhadores a fazer a utilização desse transporte público, desde que o número de ônibus seja aumentado e que haja restrições e a capacidade seja limitada.
Tá certo, secretário. Obrigado pelas informações. Alguma outra orientação importante para a população? O importante é justamente isso, né? Reforçar, nós estamos passando chegando próximo da entrada do inverno, da semana considerada a mais perigosa no início de junho, e esses próximos 15 dias são essenciais para que nós possamos voltar à normalidade o mais rápido possível. Tá certo. Muito obrigado mais uma vez. Voltamos ao estúdio então. Moraes. Muito obrigado pelas informações e aquela máxima, né? Prevenir é muito melhor do que remediar. Excelente noite para você, Edu. E o secretário demonstra com a sua fala o domínio da matéria, não?